Olá pessoal, tudo bem? Olha, quando se fala em independência do Brasil, muita gente tem a noção de que ela aconteceu através de um grito, de um berro na beira de um rio. Bom, não é bem assim que as coisas acontecem. Ninguém consegue a independência de um país na base do grito. Na verdade, esse desejo, esse sentimento de ruptura, tem uma história um pouco mais longa que remete, pelo menos, ao século XVII, nas chamadas revoltas coloniais nativistas, que é o tema da aula de hoje. Quando se fala em revoltas do período colonial, é preciso diferenciar as revoltas nativistas das revoltas separatistas. As revoltas nativistas chegavam a contestar aspectos específicos da exploração colonial, mas não chegaram a propor a ruptura com a metrópole. Já as revoltas chamadas de separatistas ou emancipacionistas, como o próprio nome sugere, queriam, obviamente, a ruptura com o sistema colonial. Entre as nativistas, temos o quê? A revolta de Beckman, temos também a Guerra dos Emboabas, a Revolta dos Mascates e depois a Revolta de Filipe dos Santos, também conhecida como Revolta de Vila Rica. E quando se fala em revoltas separatistas, os principais são a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos falar então especificamente sobre revoltas nativistas. A primeira delas, numa ordem cronológica, é a chamada Revolta de Beckman, que acontece no Maranhão. Tem esse nome porque os dois principais líderes são os irmãos Beckman, Manuel e Tomás Beckman. Eram donos de terra, eram fazendeiros, e que vão se revoltar contra o quê? Contra quem? Pois é, eles se revoltam contra a chamada Companhia de Comércio do Maranhão, criada em 1680 e que passa a ter o monopólio sobre o comércio na região. O monopólio, inclusive, sobre o fornecimento de escravos. Acontece que essa companhia, tudo que ela vendia para a população local, vendia a um preço muito alto. E só ela podia vender porque tinha um monopólio. Inclusive, o preço dos escravos aumentou muito. E ela deveria fornecer 10 mil escravos num prazo de 20 anos. Uma média de 500 escravos por ano. E ela não cumpria essa meta. Estava em desacordo, então, com aquilo que a coroa estabelecia. Então, fornecia menos escravos a um preço mais alto. Ou seja, tinha uma margem de lucro muito boa. Mas além disso, aquilo que ela comprava dos produtores locais, entre eles esses fazendeiros, como Manuel e Tomás Beckman, era ela que definia o preço, a companhia que definia o preço. E claro que pagava um valor baixo. Isso leva esses colonos a esse sentimento de revolta. Mas tem mais uma outra questão. A dificuldade de comprar escravos africanos, fornecidos pela companhia a um preço muito alto, levou muitos fazendeiros à captura de índios para serem usados como escravos. E onde iam capturar índios? Justamente nas missões jesuíticas, onde encontravam índios já aculturados, já adaptados ao regime de trabalho semelhante ao regime que eles iriam encontrar numa fazenda, e já também habituados à cultura local. Pois então, os jesuítas vão se dispor com isso, e aí os colonos encontram aí um outro inimigo. Temos então uma revolta dos fazendeiros do Maranhão contra quem? Contra a Companhia de Comércio do Maranhão, por causa do monopólio e da exploração que exercia sobre a região, e também contra a Companhia dos Jesuítas, a Ordem dos Padres Jesuítas, que se opunham à tentativa desses fazendeiros de escravizar índios. O que os fazendeiros fazem? Tomam o governo da capitania, expulsam os jesuítas e expulsam a Companhia de Comércio. Quando eles se tocam de que aquilo que eles estão fazendo é muito grave e pode significar um desrespeito, um desacato à coroa, Tomás Beckman é enviado a Portugal para tentar explicar a situação ao rei. E lá ele vai ser preso. E Portugal envia tropas para o Maranhão para combater justamente essa revolta. Manuel Beckman, no final, vai acabar sendo preso e depois executado. A revolta termina. Mas o curioso é que, mesmo que eles tenham morrido e não tenham alcançado em vida seus objetivos, a Companhia de Comércio do Maranhão foi extinta. Certo? Outra revolta importante, outro conflito importante, é a chamada Guerra dos Emboabas, que tem a ver com a disputa pelas áreas de mineração na região de Minas Gerais. Quem primeiro descobriu ouro naquela região foram bandeirantes paulistas. E não havia ainda a capitania de Minas Gerais, aquela região, o que era? O interior, o sertão da capitania de São Paulo. Então, esses bandeirantes de São Paulo, eles se achavam no direito de ter a exclusividade sobre a procura, a prospecção e a extração de ouro na região. Mas acontece que a notícia da descoberta de ouro em grande quantidade na região fez com que muita gente deixasse Portugal e viesse para cá.
E esses portugueses querem o quê? Querem o direito à livre procura, à livre prospecção, e se encontrassem ouro, queriam poder explorar livremente. Isso provoca um conflito entre os bandeirantes paulistas e os chamados forasteiros portugueses, que os paulistas vão apelidar de emboabas, porque os portugueses usavam muitas roupas para ir no meio do mato e se assemelhavam a uma ave, a quem os índios atribuíam o nome de emboaba, uma ave que tinha apenas até as patas. Muito bem, nós temos aí um conflito extremamente violento, sangrento, até que vai acontecer um episódio muito importante, o episódio mais importante desse movimento, que é o chamado Capão da Traição, que é quando há uma espécie de uma proposta de um acordo de paz, e quando isso acontece, os portugueses, em vez de selarem a paz, vão organizar uma espécie de tocaia para os bandeirantes paulistas e vão promover um massacre. Isso faz com que o conflito se torne ainda mais violento, mais sangrento, chegando a inviabilizar a extração de ouro na região, o que fez com que a coroa portuguesa resolvesse intervir para acabar com o conflito. Tá, mas e aí? Qual é a decisão da coroa? Vai haver livre prospecção ou os bandeirantes é que vão ter o monopólio? Olha, para a coroa, o mais importante é que tivesse o maior número de pessoas procurando ouro. Havia mais chance de se encontrar ouro, de se extrair ouro e pagar impostos à coroa. Por isso a coroa vai intervir e vai decretar a livre prospecção de ouro, como queriam os forasteiros portugueses. Outro conflito importante é a chamada Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates é um conflito entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. Desde a expulsão dos holandeses da região do Nordeste, principalmente daquela região de Recife e Olinda, lá em 1654, a produção açucareira em Pernambuco sofria uma grave crise. Olinda, que produzia muito açúcar, decaía, e com isso os seus senhores de engenho. Mas enquanto isso, Recife, que foi escolhida na época dos holandeses, do governo de Nassau, para ser a capital do governo holandês aqui, desenvolvia fortemente o seu comércio. Enquanto Recife se desenvolvia através do comércio, Olinda decaía na produção açucareira. E vai haver então uma mudança. A coroa portuguesa vai decidir elevar Recife à condição de vila. O que quer dizer isso? Recife, que era um bairro de Olinda, uma freguesia de Olinda, agora é uma vila, é um município independente. Toda a arrecadação tributária de Recife não vai mais para Olinda. Os senhores de engenho de Olinda não vão aceitar isso. E o que eles fazem? Eles invadem Recife, eles vão retirar do centro de Recife um dos símbolos da municipalidade recifense, o Pelourinho, e vão também incendiar o prédio da Câmara de Recife. Os recifenses, os mascates, os comerciantes, vão revidar e vão incendiar também prédios importantes do centro de Olinda. A coroa portuguesa vai intervir, vai obviamente manter Recife emancipada, o que vai ter como consequência, a longo prazo, o desenvolvimento cada vez maior de Recife e Olinda cada vez mais decaindo. Não à toa, mais de um século depois, em 1827, Brasil independente, governo Dom Pedro I, Recife vai ser elevada à condição de capital de Pernambuco e não mais Olinda. Para terminar, o último conflito importante é a chamada Revolta de Filipe dos Santos, ou também Revolta de Vila Rica, capital de Minas Gerais, 1720. É basicamente uma revolta que une os mineradores a alguns integrantes das classes populares. Os mineradores estavam revoltados com o quê? Com a criação das casas de fundição, que aumentava o rigor na fiscalização, passaria a recolher diariamente todo o ouro extraído, iria derreter esse ouro, transformar em barras com o timbre da coroa, com uma numeração para controle fiscal, e além disso cobraria uma taxa extra pela fundição do ouro. Os mineradores se revoltam com o maior rigor na fiscalização e também com essa taxa extra criada. Agora, os populares também vão se revoltar com os altos preços praticados em Minas Gerais. Isso também, claro, por conta da alta tributação que havia. O líder da revolta é justamente um representante das classes populares, Filipe dos Santos. Eles vão chegar a tomar a Câmara Municipal de Vila Rica, vão escrever um manifesto onde exigem, por exemplo, o fim das casas de fundição, vão cercar o Palácio do Governo e vão exigir que o governador se comprometa com aquelas exigências. O governador faz de conta que acata as exigências, mas na verdade está ganhando tempo para que tropas chegassem à região e cercassem os revoltosos, prendendo os principais integrantes. E é o que vai acontecer. Filipe dos Santos é preso. Ele deveria ser julgado, condenado e, obviamente, depois executado à morte por crime de lesa majestade, mas não foi o que aconteceu, tá? Ele é preso e executado sem direito a julgamento a mando do chamado Conde de Assumar, o governador de Minas Gerais.
Essas são as principais revoltas nativistas que preparam no sentimento, né, da colônia um desejo de revolta, que depois vai ter proporções maiores e que ajudam a explicar, claro, a independência do Brasil. Sobre as principais revoltas, o mais importante é isso. Agora, por favor, caso ainda não tenha se inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, curta o nosso vídeo e também confira o conteúdo escrito dessa aula na descrição, certo? É isso aí, um abraço, tchau, tchau.